Fazer produção cultural é muito mais do que realizar um evento. E quando não há patrocínio, nem um apoio financeiro fixo, o jogo fica ainda mais difícil e os desafios são cada vez maiores. Para compreender esse contexto, vamos conversar com Fulucão, 7 da OMG, produtores culturais independentes e artistas atuando na cidade de Campinas e região, para ouvir direto da fonte como é fazer cultura quando se falta estrutura. É isso aí, Caio. O podcast do Além do Centro é um espaço de escuta ativa e narrativa imersiva. Aqui é a periferia que fala de si. Eu sou Júlia Félix e vou apresentar esse programa acompanhada. Por mim, Caio Lima. Bora pra mesa! Para começar, vamos entender quem são os nossos convidados. Satisfação, sou da OMG Real, certo? Esse vulgo meu, pelo fato do nome ser da minha quebrada, eu queria representar ela. Da melhor forma que eu achei foi realmente trazendo esse vulgo para mim. Então, a da OMG é as 3 siglas das 3 quebradas da Zona Sul de Campinas, que é Osiel, Monte Cristo e Gleba B. Todas as siglas ali, entendeu? Da maior invasão da América Latina. Eu sou o DJ Fulucão, sou lá da OMG também, que é esse complexo de ocupações urbanas que ele falou. A gente é cria, né, lá desse lugar. Eu tenho uma caminhada aí, né, em Campinas dentro da cultura. Eu comecei na cultura, né, eu fui formado dentro da Casa de Cultura Fazenda Roseira, né, então, faço parte da comunidade João Dito Ribeiro também. E aí, através desse trabalho, né, que inclusive, isso, né, a política pública, como a gente conhece hoje, de cultura, muitas dessas coisas foram pensadas aqui em Campinas, né, mano? Hoje lá na OMG a gente tem tanto espaço cultural, né, chamado OMG Cultural, no qual eu sou gestor, né? Além desse espaço a gente tem uma batalha também, que é a Batalha da OMG, e a gente tem essa marca de roupa que eu tô usando hoje, que chama OMG Origem, que também é produzido lá dentro da nossa comunidade, né? Bom, sou o 7, galera, também Daniel, certo? Algumas pessoas me conhecem como 7, outras como Daniel. Esse vulgo também, ele vem muito do começo do Nós por Nós, né? Quando eu conheci o Gé Neguinho, parceiro, aliás, salve Gé, que foi numa quadra lá no Jardim Amanda. Aliás, eu sou de Hortolândia, né? Eu não sou de Campinas, sou lá do Jardim Amanda, uma quebrada com mais ou menos 90 mil pessoas, muita gente, mas é uma periferia ainda muito estigmatizada, né? Muito mal vista também, por conta dos anos 90, anos 80. Os moleques que tá ligado como é que era, o bagulho lá era louco. E, né, eu vi essa quebrada crescer também. Mas, enfim, sobre o vulgo, eu trombei o Gé um dia, conheci ele através de um colega, de um amigo. E aí pegou, tá ligado? E a partir daí a gente começou a fazer os movimentos culturais também. Esse é mais um caso em que a origem se confunde com o propósito, fazendo da produção cultural uma alternativa ao crime e às drogas. O Gé é uma pessoa reincidente, né? Tá ligado? Ele saiu, logo ele já tinha saído da cadeia nesse processo, mas antes ele fazia também cultura, né? Com a La 7, um outro coletivo. Então o Gé sempre foi do movimento cultural. Agora, a minha caminhada é mais com o teatro, né? Eu sou ator já faz 10 anos. E sempre vim trabalhando com teatro, principalmente com teatro infantil. Então essa sempre foi minha pegada. Mas a partir da pandemia, eu pensei que eu nunca mais ia fazer teatro, que eu não ia pisar mais num palco. E aí eu comecei a buscar outras possibilidades. Falar, não, mano, eu não posso ficar aqui prostrado pensando, sabe, besteira, que não vai rolar, que eu não vou fazer. E aí tava conversando com um parceiro que é o Mate, o terceiro pilar do NPN, né? Os 3 cofundadores somos nós. E aí o Mate falou, não, mano, vai ter que fazer alguma coisa. Então bora. Aí o Gé queria fazer uma batalha de rima. Então vamos fazer a batalha de rima do Gé, mano. Demorou, vamos produzir isso aí. Aí montamos um palco de madeira no meio de uma praça lá, tá ligado? Pagamos um mano lá, assim, até, desculpa falar, mano, mas pagamos um usuário de crack, tá ligado? Pra fazer o palco, pra montar o bagulho. Ele ensinou nós a fazer, nós foi fazendo junto com ele. E aí, mano, rolou a batalha. Um trouxe o som, outro trouxe água, o outro trouxe os MC, e rolou, entendeu? Aí ele falou, pô, mano, que da hora. Fechou, vamos fazer isso.
E aí a gente começou a se organizar melhor, né? Porque antes era, vamos fazer, só que era só a prática, né? A gente não sabia muito sobre várias coisas, inclusive esse papo de formação que o Fuluk falou veio muito depois na nossa cabeça, né? Antes era o rolê pelo rolê, e aí começou a virar uma forma também de luta comunitária, né? A gente vê que a cultura e a educação dão possibilidade, certo? Que isso transforma, que vários manos nossos que tá junto com a gente no NPN tava no corre errado, e aí começaram a ver o negócio, colar junto e pensar, pô, a gente pode fazer diferente, a gente tem possibilidade de fazer outras coisas. Apesar de estarmos em pleno 2025, foi preciso encontrar estratégias para sobreviver. Sim, sobreviver. Se sozinho é um contra a sociedade que tantas vezes os exclui, juntos eles fazem a diferença. De que forma? A gente montar uma espécie de rede, né? Que todo mundo possa desfrutar e fazer o seu trabalho de forma íntegra. Detal, Rock in Rio, Lollapalooza, CCXP. Todo produtor ou artista conhece esses festivais e os caminhos para eles acontecerem. Mas você já se perguntou como é a jornada para produzir um festival, sarau, batalha de rima ou qualquer outro tipo de evento cultural sem os grandes apoiadores e patrocinadores? E mais, o que esse movimento representa para as quebradas campineiras e como isso impacta na formação da identidade dos jovens que por lá habitam? O DJ Fulucão conta agora para você. Existe o baile funk do Oziel, que é o maior do interior de São Paulo. Eu sou da comunidade desde o comecinho. E por incrível que pareça, esse baile funk não começou como um baile funk. Era o baile black do Oziel. Então, tipo assim, a gente ia lá pra curtir baile black, tá ligado? Então as pessoas vinham de outra comunidade e aí eu tenho essa lembrança de ser criança, assim, com 13, 12 anos. E tipo, sexta-feira, a quebrada, tipo assim, você vê as pessoas indo e aí foi acontecendo essa alternância pro funk. O que acontece nessa alternância pro funk? As pessoas começam a investir pesado nisso, e aí eu tive o privilégio, por exemplo, de ver Furacão 2000 dentro da minha própria comunidade. Tá ligado? Então, tipo assim, hoje eu faço funk, tenho uma produtora de funk, trabalho com MC de funk, mas, tipo assim, a gente viu dentro da nossa favela, tipo, a maior no sentido do nome ser conhecido, né? A gente viu a maior equipe de funk do Brasil, que levou pros 4 cantos o funk, a gente viu acontecendo, eu vi acontecendo na minha comunidade, tá ligado? Tipo assim, ali. Nem sempre o que é urgente é visível. Para os coletivos culturais da periferia, o desafio não é só colocar um evento na rua, é enfrentar todos os dias uma lógica institucional que exclui, burocratiza e silencia. Mas mesmo diante da escassez de recursos, há quem insista em construir caminhos. E mais, em criar redes para que outras pessoas caminhem junto também. Eu acho que eu me coloco um pouco nesse papel dentro do meu contexto, né? Que é isso. Eu acho que o Oziel, e ouvindo a história agora, eu começo a fazer paralelos com o Jardim Amanda, né? Porque é isso. O Jardim Amanda começa a ser ocupado mais ou menos ali em 85, como antes era uma fazenda, certo? E aí essa fazenda foi desapropriada, o dono vendeu e começaram a vender terreno muito barato, certo? Então veio gente de tudo quanto é lugar, do Maranhão, da Paraíba, gente de Minas, gente do Paraná, tem muita gente do Paraná. E aí essa galera começou a ocupar o espaço também, claro, comprando, mas de forma mais barata. Eu já nasci com uma casa estruturada, certo? Com os dois também, estudei em escola pública, escola pública não, escola particular. E aí também começaram as leis de incentivo, né? Não a partir das leis de incentivo, mas a partir da pandemia comecei a pensar sobre produção cultural, que também já era uma coisa que eu acho que virtualmente eu já fazia, né? Porque quando você é do teatro, você também tem que produzir, você tem que ir lá carregar o cenário, você tem que montar a luz, você tem que fazer tudo. Então eu pensei, pô, não é tão diferente do que eu já faço, né? Vamos lá fazer. E aí, nesse processo, toda aquela história, conheci o Gé e a gente vem, assim, se especializando não só na forma de fazer, mas como, por quê
sabe? O onde a gente já sabe que é o nosso espaço, né? Mas tem o como e o porquê, que eu acho que são perguntas muito importantes, né? A nossa ideia é dar uma continuidade, assim como a MG fez, entendeu? Que o nosso processo continue acontecendo. Já foram mais de 30 eventos que a gente fez, né, em 3 anos, muita coisa. E a gente quer continuar fazendo, quer começar a dar formação, entendeu? Quer começar a conversar sobre política, quer começar a conversar sobre racismo, mulheridades, certo? Eu não sei se a gente tem propriedade para isso, mas a gente tá conhecendo pessoas que têm, entendeu? Para trocar essa ideia. Então, esse é o grande lance do NPN agora, se tornar uma rede, né, que abrace outros coletivos e outras formas de fazer arte e educação também, e que a gente comece a criar esse ambiente onde, por exemplo, a gente começa a empregar mesmo também as pessoas, né? Que não seja só um vínculo emregativo, mas que essas pessoas ganhem, entendeu? Para estar lá fazendo curso, para estar lá vivendo de verdade, sabe? E ter possibilidade de fazer. A gente realmente eram pessoas de periferia que não tinha perspectiva de vida, e a cultura me devolveu uma perspectiva de vida. Eu me achava burro, eu me achava feio, e aí através da cultura eu aprendi que nada de tudo isso estava dentro da minha cabeça. Eu era capaz sim, eu consegui escrever, eu consegui elaborar um projeto, eu consigo gestar um projeto. Consigo reivindicar se eu quiser, eu consigo lutar, entendeu? E é isso, né? Quanto que a cultura também tem esse papel de devolver para as pessoas autoestima, devolver para as pessoas dignidade, né? Por coincidência, nas primeiras pré-entrevistas, vocês falaram uma palavra, acolhimento. Que um dos porquês dessa atuação de vocês era para prestar esse acolhimento. E hoje vocês percebem esse acolhimento? Tipo, nós trouxe essa inspiração para as crianças, entendeu? De um jeito que, tipo assim, inocente. Nós nem sabia que ia tomar essa proporção que tomou. E, tipo, poder influenciar. Nós nunca, nem nos melhores sonhos, nós imaginar que nós ia conseguir influenciar algumas pessoas, principalmente o futuro do mundo, né? Do país, do mundo. E aí, tipo assim, esses meninos, então, eles não vão ser acolhidos pela cidade, sabe? Então, tipo, a gente tá falando de hip hop, mano. Vai ver por que o hip hop surgiu lá no Bronx. Você tá ligado? Então, assim, a OMG, de certa forma, ela é muito sobre isso. Ninguém vai excluir a gente de nada. A gente vai se acolher, mano. A gente vai se acolher uns aos outros, tá ligado? A gente tem o nosso próprio movimento, mano. Sei lá, eu me sinto muito acolhido e sinto que o coletivo é bem acolhido também. E sinto que a gente acolhe também por conta dessa necessidade, né? A pergunta que eu tinha agora vai muito no que você trouxe do cenário pós-pandemia, que você estava quase ali conseguindo, né, viver de cultura, viver como ator, e aí veio a pandemia e acabou com tudo que aconteceu com muita gente também. Hoje em dia vocês conseguem viver de cultura, de arte? Como que é? Eu acho que eu tô até melhor do que antes, né? Pra voltar aos palcos, assim, cena, foi um pouquinho mais complicado e um pouco mais demorado também, né? Mas como eu comecei a me direcionar para atividade cultural quanto produção, eu comecei a pegar uns trabalhos assim também. Eu, meus corre, tipo, na música desde então, né, vamos contar, tipo, eu canto desde criança, mas vou contar 3 anos de corre, né, 3, 4 anos de corre que eu canto mesmo. No momento só agregou em conhecimento, né, mano? Que, tipo, aí teve a retomada da MG Cultural e tal, aí eu comecei a entender mais como que funciona o mundo da música, entendeu? Comecei a entender mais como que se produz, como que se canta, entonação, beat, entendeu? Então, o que tá me gerando no momento ainda é conhecimento e um sonho, entendeu? Porque, tipo assim, teve um show ou outro, tal, que a gente recebeu um cachê e tal, mas, tipo assim, no momento... É simbólico, né? Isso. Mas no momento ainda não é o que me sustenta, né? Tipo, eu ainda tenho que fazer meus corre por fora, tipo, eu tenho que trabalhar e juntar tudo isso, entendeu? Trabalhar, escrever, cantar e cuidar das outras paradas. Então, tipo... Mas o sonho é o que tá, tipo, mantendo eu realmente, tipo, querendo cantar, entendeu? Se produzir já é difícil, manter é ainda mais.
Quando o assunto é financiamento, o jogo muda completamente. Para além da criatividade, entra em cena a burocracia, os editais, as exigências e os favores. E agora, vamos conhecer alguns dos desafios para adquirir recursos financeiros para as produções culturais independentes que acontecem especialmente na periferia. O edital é uma loucura, né? Dizem que é a democratização, né, da cultura. Mas se você for ver bem, a gente pode olhar vários movimentos culturais e políticos dentro da cidade onde esses editais não chegam, né? Eu achei uma coisa muito interessante. Antes de falar do que não chega, eu gostaria de falar do que chega, né? Que foi um movimento que a Ozipa Criativa fez junto com a Casa Hacker, com o pessoal, eu acho que é a Margem Cultural também. Eu não sei, posso estar falando besteira sobre os nomes, tá, gente? Mas foi uma iniciativa de lançar um edital, cada coletivo lançou um edital junto. Então, no mesmo tempo, eles lançaram 3 editais diferentes, né? E aí, quem que eles estavam visando achar? Pessoas periféricas, principalmente do Osiel, né? Que tivessem um projeto, mas provavelmente não sabe escrever um projeto, ou nunca passou num edital, ou não passou no edital nessa edição, né? E essas pessoas foram contempladas, entendeu? Eu acho que essa iniciativa, por exemplo, né, de redistribuição, que seria, nós passamos no edital aqui, e aí o que a gente vai fazer? Vai dar formação e além da formação, a gente vai dar o dinheiro para a pessoa ter possibilidade de fazer pelo menos parte do projeto que ela pensou em fazer. Aí sim a gente fala de democratização, entendeu? Agora, um edital onde 200 pessoas se inscrevem e 60 pessoas ganham, não é democratização, entendeu? Aliás, o edital já não é democratização, né? Não vai chegar em alguém. Então a gente já sabe que esse dinheiro vai ser distribuído de uma forma, infelizmente, né? Vai ser distribuído para quem sabe escrever melhor ou quem tiver também um certo privilégio, né? Numas conversas. Sim. É claro, nesses editais da Aldir Blanc, muitas cidades e muitos municípios estão contratando pareceristas, né? Para não ter de outros lugares até. Para não ter esse privilégio, não ter essa coisa e tal. Mas, gente, a gente sabe como funciona o poder público, né? Não estou falando de nenhum poder público especificamente. Estou falando de todo o poder público, né? O governo. É assim que funciona, entendeu? Quem tem mais contato lá dentro vai conseguir mais. Quem tem menos contato vai conseguir menos. Agora, com o poder privado, é um pouco mais complicado ainda, né? Porque é uma conversa de muito contato mesmo, de muita proximidade. Entendi. Né? Se você não tiver essa proximidade, você vai ter que criar. E criar essa proximidade não é fácil, né? É muita conversa, muita reunião, sabe? É muita estratégia de marketing, de tudo. Até porque eles vão querer um retorno. Exato, e até porque eles provavelmente vão querer mudar o projeto também, né? E aí que isso já é um problema, de certa forma, né? Sim. Com o poder público a gente não tem tanto esse problema. Por quê? Porque o projeto está escrito. A gente mandou isso, se passou, então você não tem por que reclamar. O CNPJ também é um problema para os coletivos culturais, né? Sim. Por quê? Quando você... Claro, se você for fazer dessa forma, né? Mas você faz uma associação, né? Ou você começa um processo para criar uma associação, logo depois que você pega o seu CNPJ, você não pode ter investimento público por 2 anos. Exatamente. Caramba. Exatamente, você não pode. Então, você vai ficar 2 anos parado. Só se você conseguir um investimento. E eu acho que nem investimento privado pode. Você tem que ficar com a sua associação parada, prestando conta, tem que pagar, obviamente, prestando conta, até dar esses 2 anos aí. Que quer dizer que você consegue manter essa associação. Né? Entendi. Só que
Não é a realidade. É, exatamente, entendeu? Então, assim, o que eu digo para quem tá começando, todo mundo abre uma MEI, entendeu? E começa a meter MEI, prestação de serviço, edital. Claro, se vocês querem seguir esse caminho, Sim. entendeu? Sim. Se essa é a proposta, estuda edital e começa a prestar serviço como produtora de evento. Porque aí cada um vai ter a sua MEI, certo? O teto é 80 mil, se eu não me engano. Aí a gente vai distribuindo essas MEIs, o valor. Sim. E ninguém ultrapassa, né? Porque depois, se ultrapassar, tem que pagar uma multa ou virar ME, que já é outro processo, né? Então, assim, tem vários jeitos de fazer. Sim. Mas o certo e o correto é virar uma associação. Sim. Só que tem todos esses processos aí que são complicados, entendeu? A democratização não é tão democrática assim, entendeu? Mas como você disse que os editais não são um sistema democrático, para além de não ser um sistema democrático, ele coloca a gente numa disputa, tá ligado? Então, assim, além da disputa, o que vai acontecer? Igual tudo que é valorizado, né? Então, tipo assim, a gente vai ter pessoas atravessadoras. Então, por exemplo, você vai ter uma pessoa que não produz escultura nenhuma, e, tipo, ele não faz teatro, ele não dança, ele não tira uma foto, ele não faz vídeo, ele não faz nada, mas ele é um ponto de cultura. Como que ele é um ponto de cultura? Como que ele é um ponto de cultura? Ele não produz cultura. Ele não produz cultura. Ah, não, mas o espaço fica aberto lá pros artistas, tipo... Nossa, mas tem um monte de artista que tem seus espaços, que tem seus bagulho, tá ligado? São várias questões, assim, acho que essa questão ela é bem ampla, né? Uma pessoa que não é da cultura, o final dela tá fazendo aquilo lá porque ela quer ganhar dinheiro. Além de tirar o espaço da pessoa que realmente produz cultura, o foco dela naquela política pública de cultura que várias pessoas se reuniram, vários mestres, várias pessoas foram pro Equador, foram pra Bolívia, foram pra não sei o que, pesquisar, se informar sobre como que a cultura girava nos lugares. Tudo aquilo vai ser jogado fora porque a ótica agora que lugar... Já que o moleque da favela não sabe escrever edital, eu vou escrever no lugar dele, mano. Ele sabe fazer o produto. O que eu faço? Eu contrato ele, pago menos pra ele, fico com uma parte do edital. Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Isso é o mundo que a gente tá vivendo, né? Tipo assim, tem os aplicativos hoje de entrega, então é um mundo que se propõe a terceirização das coisas, né? Porém, contudo, a terceirização da cultura, ela é um pouco complicada, porque o exemplo da capoeira, que é o mais basal. Você entendeu? Então, beleza, qualquer um pode ser mestre de capoeira. Não, agora só quem vai ser mestre de capoeira é quem tem educação física. Mas o que a gente faz com esse monte de gente que fez a capoeira? Viveu capoeira. Eles construíram isso. Sem eles não existia a capoeira que a gente pratica hoje. Então, assim, a cultura, nessa ótica, como que eu posso dizer, do capital, né? Ela vai girar de uma forma, como que eu posso dizer, pra gente que tá aqui na base, ela vai ser quase um desserviço. Sem propósito. Eu acho muito importante pensar dessa forma e pensar também na sustentabilidade dos negócios para todo mundo que está envolvido, porque é o que vocês disseram literalmente. É muito fácil você chegar a pegar uma emenda de 40 mil de um edital, aí você Virar pó. paga 2 mil para cada um ali e fala que era o que deu e o restante é seu, porque você sabe escrever um projeto. Isso de fato é democratização e eu acho que aí a gente cumpre bem o papel do jornalismo nesse sentido, porque isso é uma denúncia que vocês estão fazendo. Com certeza. Porque muitas vezes o poder público vê, fiz minha parte, tá pronto, tá acessível. O que a gente ouviu, e aí eu acho que eles responderam meio que o que estava programado e a gente pode vir para essa Eu acho. quando a gente começa a olhar o que vocês se sentem acolhidos, beleza, esse salário por parte da quebrada de vocês, mas quando vocês querem dar visibilidade pro projeto de vocês numa mídia grande, como que é isso? Eu acho que não só numa mídia grande, né? Eu acho que vocês falaram muito sobre a parte de abrir espaços, de ir atrás, fazer acontecer o processo, mas e o final? Tá bom, já fiz, consegui aqui, apesar de todos os apesares, tem um coletivo, tô fazendo um movimento bacana. Como que chega na parte de chegar para as pessoas conhecerem essa parte de divulgação, que é o que a gente fala no segundo episódio que vai vir depois da entrevista de vocês, assim.
Vocês acham que tem espaço? Acho que uma mídia maior seria muito legal, mas eu imagino que seja mais distante, assim. Vocês têm espaço até em mídias menores, mídias independentes, como Baile Arte, por exemplo? Como que é a parte da divulgação? A gente também entende hoje que as grandes mídias, né, o que a gente conhecia como grandes mídias, estão num momento de baixa, assim, né? Tipo, tanto o jornal impresso quanto a própria televisão, né? Estão num momento de baixa, assim. Então, pô, vou falar a verdade, aparece até demais, assim, eu nego, assim, são umas pautas que às vezes nem tem nada a ver com nós lá, eles negam, não tenho o que mostrar, pode ir, não, eu não vou, mano, desculpa, eu não vou me prestar esse serviço, entendeu, que aqui não tem nada a ver com o que vocês estão falando aí, e aí vocês vão pegar ou cortar o negócio que eu falei aqui e colocar, então assim, depois desse, né, pós-pandemia, inclusive, tipo assim, tem aparecido mais, em questão de, tipo... Mas a gente já saiu no jornal, tá ligado? Tipo, a gente já saiu... Então, acho que quando você faz um trabalho... Não queria mensurar entre verdade e mentira, tá ligado? Mas quando você faz um trabalho com impacto real... aí é o que a minha experiência diz. O impacto vence tudo, pô. É isso, pra imagem dos caras olha lá, eles vão lá no Amanda lá conversar com os meninos, que faz um projeto... Ah, que massa, IPTV, né, o pessoal dando uma abertura, que legal, sabe? E pra gente é 5 minutos de tela, entendeu? Falando o quê? Às vezes falam nada, que não dá tempo. Exatamente. O que importa pra vocês é a pauta. Opa, com certeza, não adianta a gente ficar aqui também e falar, gente, vai ter evento, dia 26, entendeu? Beleza, eu queria falar só mais um negocinho, não dá. Tá ligado? Entendi. Mano, vamos falar sobre o que é o evento, como que a gente produziu, qual foi o processo, tá ligado? Sim. Sem essa coisa de, 5 minutos, ou menos. A gente precisa ampliar mais essa conversa. E é exatamente isso que iremos fazer, porém, em nosso próximo episódio. Dessa vez, colocaremos um representante de uma mídia tradicional e um representante de uma mídia independente. E vamos questionar quais são os desafios para cobrir, dar voz e estar presente, fazendo o jornalismo cultural além da agenda de divulgação dentro das periferias de Campinas e região. Pra mim, pessoalmente, mas tenho certeza que pra Júlia e pro todo Além do Centro, que é o nosso grupo completo, foi um prazer tê-los aqui. Obrigado. Verdade, gente. Muito obrigada. Além do Centro, a periferia é nós, irmão! Além do Centro é nós, é a periferia. Aliás, valeu, parceiro, também. Chegamos. Obrigadão.